Naquele tempo, Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta 4 modelos de generosidade. E eu gostaria então de refletir, de aprofundar um pouco a respeito desses 4 modelos de generosidade, para que nós apliquemos na nossa vida o ensinamento que a liturgia da Palavra de Deus nos traz, para que nós apliquemos na nossa vida e possamos crescer em nosso Senhor. A finalidade de toda missa, quando a gente vai a uma missa, a finalidade é crescer no amor a nosso Senhor. A gente não vai à missa para, primeiramente, aprender mais sobre Deus. Por quê? Porque se este aprendizado, se esta aprendizagem não repercutir em mim num crescimento espiritual, é apenas um conhecimento, um aprendizado à destra, de fora, de alguém que aprende, mas não se compromete. Esta não é a finalidade da liturgia. Nós vamos à liturgia, nós vamos à missa para aprender mais, para amar mais, para que nós nos tornemos mais amigos de nosso Senhor, mais semelhantes a nosso Senhor, tendo os sentimentos de nosso Senhor no nosso coração, como dirá São Paulo na carta aos Filipenses, ou como São Paulo também, que vai dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu vou à Santa Missa para me cristificar, ou melhor dizendo, para me deixar ser cristificado. Pois bem, então a liturgia da palavra é um auxílio para isso. Eu falava então que a liturgia nos apresenta 4 modelos de generosidade e fé. O primeiro modelo, vamos aqui pela ordem em que os textos se nos apresentam. A primeira figura é a da viúva de Sarepta. Que exemplo de generosidade e fé resplandecentes. Diz aqui que aquela região estava sofrendo com a grande seca. Ela era uma mulher empobrecida por causa da seca. E diz que ela estava recolhendo alguns gravetos, apanhando lenha, para preparar o último pedaço de pão para ela e o seu filho, e ambos esperarem a morte, porque já não tinham mais nada o que comer. Então vamos aqui entrar nesse contexto de urgência e gravidade. Ela estava preparando o restinho de comida que tinha para morrer. E diz então que o profeta, outra coisa, ela era uma pagã, ela era uma viúva de Sarepta, uma região pagã. Diz então que o profeta Elias, o homem de Deus, gritou-lhe: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E diz que ela prontamente, porque era
um homem de Deus. Então, fazer aquilo por aquele homem de Deus era fazer pelo próprio Deus. Ela parou de fazer o que estava fazendo para realizar o ato pedido. Veja aqui a disponibilidade. Nós não somos assim, meus santos. Nós normalmente colocamos em primeiro lugar os nossos interesses. Depois, se sobrar tempo, eu faço as coisas de Deus. Quantas vezes, não são poucas, que nós ouvimos pessoas dizendo que não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de rezar, e piorou, não tem tempo de servir na igreja. Você convida as pessoas que têm capacidade. Olha, você não gostaria não de ser catequista? Ah, eu não tenho tempo. Ah, você não gostaria não de trabalhar na festa de Cristo Rei? Está chegando. Ah, eu não tenho tempo. Você não gostaria não de participar na equipe do dízimo? Você que compreende de finanças? Ah, eu não tenho tempo. Mas se eu propusesse, se eu lhe fizesse uma proposta de um bico para ganhar mais dinheiro, nossa, ele teria tempo. Se a oferta fosse tentadora, olha, você vai trabalhar mais 1 hora, 2 horas por dia, só que você vai ganhar X. A pessoa aperta aqui, aperta ali, porque para ganhar dinheiro eu tenho tempo. E se a proposta for interessante e vantajosa, ora, porque não haveria de ter. Mas se eu convido para servir o Senhor, eu não tenho tempo, eu vivo muito ocupado. Então existe, meus santos, e é importante que nós nos vejamos como tais, que nós vejamos que esta doença existe em nós, para que nós supliquemos a cura, e para que nós nos admiremos com estes exemplos que nos serão dados. Senão você olha para ela e diz, mas eu sou parecido com ela. E aí, se você não está doente, você não necessita do médico. Mas nós necessitamos do divino médico. Pois bem, diz então que ela para o que estava fazendo e vai buscar água para o profeta, para o homem de Deus. Diz então que ela mal tinha virado as costas para ir pegar água, o profeta gritou-lhe, por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Aí ela entrou em desespero, crê em Deus Pai, não me peça isso, eu não tenho, a água eu vou pegar, mas eu tenho um tiquinho de farinha, pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha, e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, para preparar um resto, para mim e meu filho, para comermos, e depois esperar a morte. O profeta parece que vem até com uma palavra dura. Deus às vezes, meus santos, nos pede algo que nos custa, mas Deus nos pede porque quer nos dar muito mais. Deus não é mau, meus santos. Eu sei que nós sabemos disso, mas não poucas vezes não sabemos disso. Intelectualmente, esta notícia, ela é acolhida com clareza. Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor. Mas nos nossos sentimentos nós desconfiamos de Deus, porque Ele é tão exigente, porque Ele me pede tanto, não precisaria de tudo isso. Mas se Deus nos pede muito, é para infinitamente mais nos dar. E aquilo que Deus nos pede, ou é mau, ou não é para nós. E Deus queria muito mais, conceder muito mais a esta viúva. Mas o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Existem coisas que Deus quer fazer conosco. Existem graças que Deus quer conceder a partir da nossa graça. Isto é, Deus quer nos dar algo a partir de algo que a Ele nós damos. Deus transformou a água
em vinho. Mas se os serventes não tivessem enchido as talhas com água, talvez o milagre não tivesse acontecido. Deus multiplicou os pães e os peixes, mas primeiramente houve uma doação de um pouquinho de pão e 2 ou 3 peixes, a partir dos quais Deus multiplicou. Então Deus espera a nossa colaboração. Vamos dizer com outras palavras, Deus espera o nosso amor. E sabe qual é a maravilha disso? Isto que nós fazemos já é a graça dele em nós agindo. Porque Deus opera em nós o querer e o fazer. Nós, por nós mesmos, somos incapazes até de pensar o bem, quiçá realizá-lo. Então até quando a viúva foi lá pegar água para o profeta, já era a graça de Deus agindo naquela mulher. Pois bem, então ela diz: pelo amor de Deus, não me peça isso. E o profeta parece que se endurece e diz: eu te peço, faz isso, me traz o pão, depois você prepara para o seu filho. E ele continua, porque aí vem a promessa, você acredita ou não? Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ela era pagã, ela ouviu a profecia, a palavra daquele homem de Deus, daquele profeta. Assim fala o Senhor: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre a terra, sobre a face da terra. Diz então que ela acreditou e ousou, deu um salto na fé, ousou, fez um ato heróico de generosidade e fé. Foi, preparou o pão e deu para o profeta. Ela deu tudo o que tinha para viver. Ela deu aquilo que seria a última refeição para ela e para o seu filho. A pergunta é: o que nós faríamos no seu lugar? Será que nós estamos dispostos a dar a Deus tudo aquilo que Ele nos pede? Será que nós estamos dispostos a ser verdadeiramente generosos? E saibamos, meus santos, generosidade implica, exige sacrifício. Ora, vamos aqui, eu tenho 50 bombons. Ele abriu o olho. É uma metáfora, é um exemplo. Eu não tenho. Eu tenho 50 bombons. Aí vem alguém e diz: me dá um. Ok, gente, eu dei um, mas eu tenho 50 bombons. Não é grande coisa. Eu tenho um bombom. E ele diz: me dá o bombom e eu dou o meu bombom a ele. É outra coisa. Aqui eu estou dando um exemplo de criança, tá, gente? Porque para um adulto não tem sacrifício nenhum. Mas o que eu quero dizer o que eu quero exemplificar é que a generosidade, ela exige um sacrifício, uma renúncia, um desapego, uma morte de algo. Senão não é generosidade. É no máximo um ato bom. Mas generosidade, admirável generosidade, é algo que de alguma maneira causa uma morte, um desapego, um sacrifício em mim. E foi isso o que a viúva fez. E foi por causa disso que Deus abençoou. Nós precisamos, meus santos, nos dar a Deus com generosidade. Isto é, quando nós nos dedicamos a Deus e às coisas de Deus, tem que ser com generosidade, senão é apenas um desencargo de consciência. Eu faço isso apenas para dizer que eu estou mais ou menos quites com Deus. Não, seja generoso, generoso na sua vida de oração, generoso na sua entrega, generoso na sua prática da virtude.
generoso no combate dos seus vícios e das suas imperfeições. Seja generoso, seja generosa, e seja generoso quando você fizer algo por Deus. Primeiro exemplo de generosidade, aqui, o da viúva de Sarepta. O Evangelho nos apresenta um segundo exemplo de generosidade, que é aqui a outra viúva pobre, que vai ao templo e sem ninguém lhe pedir nada, sem ninguém lhe prometer nada, deu tudo o que tinha para viver. É um ato ainda maior, porque no primeiro, a viúva de Sarepta foi desafiada, e a ela uma promessa foi oferecida: não faltará farinha, não faltará azeite, não faltará comida, até que volte a chover. Isto diz o Senhor, o Deus de Israel. E ela creu, e ela acreditou, e isto lhe foi creditado como justiça, e Deus lhe confiou, lhe concedeu muito mais. Mas esta viúva do templo, ela foi movida por puro amor. Diz que Jesus estava sentado perto do cofre, perto do tesouro do templo, diz aqui, versículo 41, Marcos capítulo 12, versículo 41, Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, observando como a multidão depositava suas moedas no cofre. Jesus estava observando como as pessoas estavam depositando. Como, não quanto, nem o que. Jesus estava observando como, só Ele pode observar, porque só Ele vê os corações. Então nosso Senhor, Ele observa como fazemos aquilo que por Ele realizamos. Nosso Senhor observa como nós fazemos os nossos atos de amor e piedade. Ora, se você... Pense comigo, você vai à missa aos domingos. 2 pessoas vão à missa aos domingos. Entenda, é melhor do que não ir, tá? Mas uma vai desatentamente. A gente reza para que Deus toque o coração dela. Vai até com má vontade. A outra vai com piedade, com devoção. A quem mais agrada ao Senhor? A primeira ou a segunda pessoa? A segunda. É óbvio, foi com piedade e devoção. Então, muitas pessoas estavam ali fazendo as suas doações, mas Jesus estava observando como elas faziam. E diz então que uma viuvinha pobre vai e coloca 2 moedas, que não valiam quase nada, mas era tudo que ela tinha para viver. Era simplesmente o que ela tinha. Viram aqui a generosidade? Ela poderia dizer: eu sou pobre, eu mal tenho para mim, Deus me dispensa desta oferta. Mas a questão não é se ela estava ou não obrigada a doar. Ela não estava obrigada a fazer doação nenhuma, mas ela queria, porque ela sabia que muito de Deus tinha oferecido. Meus santos, quanto mais próximos de Deus estamos, mais gratos nos sabemos, mais agradecidos nos sentimos. Sabemos que Deus nos concede muito mais do que merecemos, mas quando estamos longe de Deus, estamos sempre reclamando, achando que Deus está aquém de nós, dando-nos menos do que nós merecemos. Então precisamos voltar à gratidão. Deus é bom e Deus tem me concedido muito mais do que eu mereço. Obrigado, Senhor. Como é que nós rezamos no salmo de hoje? O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. E vai aqui cantando as ações misericordiosas de Deus. Deus é bom. Agora, se nós estamos fechados nas nossas feridas,
nós só vemos problema, nós só vemos tristeza, mas se nós nos abrirmos para Deus, nós veremos que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem ouvido as nossas preces, que Deus, que misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Peça, meu santinho, peça a Deus, meu Deus, tira do meu coração toda a ingratidão que me leva à lamentação, que me leva a ficar resmungando, lamuriando, lamentando, reclamando. Coloca no meu coração, Senhor, a tua luz, para que eu veja como eu sou abençoado, como eu sou guardado, protegido, cuidado, o tanto que me foi dado a mim. Obrigado, Senhor. E aí a gratidão vai despontar do seu coração, porque você sabe que tudo que você tem e tudo que você é, de Deus você recebeu. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É a expressão de gratidão do salmista. Então não são poucas as vezes que nós reclamamos, pedimos, porque achamos-nos injustiçados, esquecidos por Deus, e magoamos tanto a Deus, porque nos esquecemos de agradecer tantas graças que nos são concedidas. Por esses dias, eu li um outro relato, mas eu já tinha lido algo nesse sentido, de uma pessoa, de um homem, na Noruega, não sei, não estou certo do país, que ele simplesmente acordou sem mexer mais um músculo do corpo, quer dizer, só os olhos e os músculos internos, né? Mas ele não andava, ele não conseguia falar, ele vai ter que reaprender, e nunca mais será o mesmo, né? Ele vai ter que reaprender tudo aquilo como se fosse uma criança. Houve como que um curto-circuito interno, e as suas funções motoras, de deglutição, tudo, ele vai aprender a engolir, vai aprender a falar, vai ter que aprender a andar, vai ter que aprender a segurar as fezes. Por quê? Porque desaprendeu, virou quase que um vegetal em cima da cama. Nós acordamos, nós abrimos os olhos, estamos vendo, estamos escutando, falando, mas nós achamos isso tão óbvio que nem sequer nos lembramos de a Deus agradecer. Ele que tem a obrigação de me conceder tudo isso. Nós talvez não digamos isso, mas nos comportamos com tais sentimentos no nosso coração. Então vamos lá, meus santos, se formos gratos a Deus, nós desejaremos amar a Deus de uma maneira semelhante. Isto é, eu quero amar a Deus, eu necessito amar a Deus de uma maneira semelhante. Deus é tão bom comigo, que eu quero ser bom por causa de Deus. E foi isso o que levou essa viúva ao templo ofertar tudo aquilo que tinha, embora estivesse dispensada de tal ato, ela mais deveria receber, mas ela queria a Deus se ofertar, ofertando aquelas 2 moedinhas, oferta esta que em si já era humilhante. Os cofres do templo, gasofilácio é o nome dos cofres do templo, é guarda do tesouro. Os cofres do templo eram feitos de bronze e eram colocados à entrada em forma de cone ou de espiral, de modo que quando uma pessoa colocava a sua oferta, fazia um barulho de acordo com a quantidade, com o peso da moeda. Quando ela coloca 2 moedinhas, tic, tic, as pessoas olham com certo desprezo
para aquela oferta insignificante, mas diz que Jesus olhou e viu com que coração ela tinha ofertado. E disse: ela ofertou mais do que todos, porque todos ofertaram daquilo que lhes sobrava. Ela ofertou tudo o que tinha. Aqui, meus irmãos, de novo, nós devemos nos perguntar como temos feito as nossas ofertas a Deus, como temos nos ofertado a Deus, dando a Ele aquilo que nos resta, o tempo que nos resta, a alegria que nos resta, o amor que nos resta, ou temos nos oferecido com generosidade? Quando nós fazemos algo por amor a Deus, nós nos dedicamos com todo o nosso coração ou fazemos de qualquer jeito? Porque afinal de contas é uma obra lá na igreja. Então você é catequista, você faz a sua aula de catequese meia boca. Você vai cantar na igreja, que não é o caso de hoje, meus santos, muito bem. Você vai cantar na igreja, canta de qualquer jeito, porque não tem problema. Você trabalha na equipe de limpeza, você faz de qualquer jeito, porque na sua casa não. Sua casa tem que estar limpa, sua casa tem que estar arrumada, mas a igreja, tanto faz. Quer dizer, quando você faz algo para Deus, você faz meia boca, mas quando é para você, você quer do melhor. Percebe aqui, meus irmãos, como tem sido a nossa atitude? Pois bem, diz então que Jesus Cristo fala: ela deu tudo o que tinha. Meus irmãos, nós precisamos ver esses exemplos de generosidade e pedir a Deus o socorro da sua graça, reconhecendo que nós somos egoístas, que nós não somos generosos, que essa generosidade heróica está distante de nós, mas nós precisamos pedir, suplicar: Senhor, concede-me um coração assim. Senhor, concede-me um desejo semelhante de te amar com generosidade, de me dedicar a ti com generosidade, de fazer a tua vontade com generosidade, de me dedicar à minha família por amor a ti com generosidade. Eu quero formar uma família cristã, eu quero ser um marido cristão católico, eu quero ser uma esposa cristã católica, eu quero ser um padre católico, um padre santo segundo o teu coração. Eu quero ser um rapaz solteiro, uma moça solteira que ganhe os corações de outros jovens pelo meu testemunho de vida, para a maior glória de Deus, não para o meu envaidecimento, mas para a maior glória de Deus. Eu quero ser um católico entusiasmado, porque eu quero que outras pessoas se sintam atraídas, chamadas a viver de uma maneira semelhante. Mas isso por quê? Porque você quer fazer muito por Deus, porque você sabe que Deus fez muito por você. Foi por isso que esta pobre viúva entrou ali no templo e deu tudo o que tinha. Embora fosse tão pouco para os olhos dos homens, foi a maior oferta aos olhos de Deus. Meus irmãos, com relação à viúva de Sarepta, eu perguntei: quem faria o mesmo no seu lugar? Com relação à viúva do templo, eu pergunto: como têm sido as suas ofertas a Deus? Generosas ou daquilo que lhe sobra, daquilo que lhe resta, nem de longe compromete aquilo que você tem? Mas eu falava que eu queria apresentar 4 exemplos de generosidade. Já citei 2, vamos ao terceiro. Já até citei indiretamente a generosidade de nosso Senhor. Na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, no versículo 26, Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz aqui: porque Jesus, na plenitude dos tempos, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isto é, a generosidade de nosso Senhor. Ele é Deus,
Ele poderia ter destruído o pecado com o som da sua voz. Ele poderia ter destruído o pecado simplesmente com o seu pensamento. Ele poderia ter nos redimido simplesmente pela sua vontade. Mas Ele quis nos redimir com o sacrifício de si mesmo. Como diz aqui no versículo 28, Ele se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, para salvar aqueles que o esperam. A generosidade de nosso Senhor, que se manifesta desde a sua encarnação. Ele se fez pequenininho, Ele poderia ter vindo adulto, já crescido. Ele veio pequeno, Ele veio pobre. Ele poderia ter sido o filho de um rei daqui da terra, mas Ele quis ser filho da Virgem Maria, pobrezinha, deitado num coxo, dependente de tudo. Teve que aprender a falar, a dizer mamãe e a chamar São José, seu pai perante a lei, de papai. Teve que aprender a dar os primeiros passos, sendo guiado pela Virgem Maria e por São José. A generosidade dele, que vem pequeno, vem criança, vem pobre, é estirado numa cruz. Ele não apenas morreu por nós, por uma vida santa, e no final da vida morreu. Não, Ele teve uma vida santa, dedicada a nós, e morreu de morte violenta por nós. E como se tudo isso já não fosse suficiente, se fez coisa para nos alimentar. Nós tomamos o pão eucarístico, que não é mais pão, que não é mais vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade. Ele se apequena de tal maneira para nos alimentar. Vede que grande exemplo de generosidade. E quantas vezes nós entramos na fila da comunhão sem nem nos dar conta de que somos chamados a uma generosidade semelhante. Entramos na fila da comunhão sem nem nos dar conta de dizer obrigado, Senhor, pela tua grande generosidade. Entramos na fila da comunhão e não adoramos aquele que haveremos de receber. É este o significado, por exemplo, quando você dobra os seus joelhos diante de Jesus na Eucaristia. Você está adorando antes de recebê-lo. Quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, e você diz amém, eu creio, é isso mesmo, e você o recebe. Quer dizer, nós devemos entrar com toda a reverência, com toda a deferência, com toda a piedade, com todo o amor. Mas quantas vezes nós entramos com toda indiferença, com toda distância, com toda desatenção. Diante de um gesto de tão grande generosidade, não nos é devida uma atitude semelhante de indiferença, distância e desatenção, mas amor, pedindo a Ele a graça de amá-lo de uma maneira semelhante. E o quarto exemplo de generosidade, a viúva de Sarepta, a viúva do templo, Jesus, a minha, a sua. E aí, depende de mim, depende de você. Como será a sua resposta? Como você quer que a sua vida seja expressão de uma generosidade semelhante, de uma entrega semelhante, de alguém que faz as coisas boas e faz de uma maneira magnânima por amor a Deus? Você faz o que faz por amor a Deus. E aí você faz bem, você faz com alegria, você faz com criatividade, como diz o salmista, com arte sustentai a louvação. Então, quando você faz algo por causa de Deus, você faz com coração grande. Assim como a viúva de Sarepta fez em atenção à palavra daquele homem de Deus, o profeta. Assim como a viúva do templo, que fez aquilo por amor a Deus. Então ela fez com grandiosidade, mesmo que tenha ofertado tão pouco, mas ela ofertou com coração grande. Assim Jesus, por amor ao Pai, e amando-nos, entregou-se a si mesmo até o fim na cruz. Então façamos o mesmo,
tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração. Tudo aquilo que fizermos por amor a Deus, façamos com generosidade. Tudo aquilo que nós fizermos por amor a Deus, façamos com o coração agradecido e façamos querendo fazer da melhor maneira possível. Só assim, meus santos, nós poderemos nos assemelhar à viúva de Sarepta, nós poderemos nos assemelhar à viúva do templo, nós poderemos nos assemelhar a Jesus, a quem nós receberemos na Eucaristia. Supliquemos o socorro da graça de Deus, para que a generosidade de nosso Senhor habite também nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.